Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, pois será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, que alegria estarmos juntos celebrando essa solenidade de todos os santos. Antes de começar a homilia, eu quero aproveitar só para uma breve catequese, porque senão a gente pode ficar às vezes com algumas dúvidas, né? Primeiro, muito breve, né? Não quero tomar muito tempo da homilia, mas primeiro nós lembrarmos o seguinte, né? Por que a gente usa o incenso na missa? Por que usa o incenso? O incenso, ele é usado, né, não é para poder atacar a alergia, a rinite do pessoal dentro da missa, não é para isso, né? Mas é porque já desde antes de Cristo era usado o incenso como um sinal da divindade, né, um sinal da presença de Deus. Então, nos momentos de oração, era comum que o povo ofertasse o incenso. Eles colocavam o incenso, que é uma resina perfumada, ali sobre uma brasa quente, e aí naquela brasa a resina vai derretendo e vai exalando aquele perfume. Um sinal, o perfume, aquela fumacinha que vai subindo, um sinal da presença de Deus, um sinal da presença da divindade entre nós e das nossas súplicas, das nossas orações que sobem a Deus, E aí nós continuamos com esse costume, Ele vem justamente daí. E a igreja até hoje usa o incenso principalmente para marcar as festas maiores, Repara que não é toda missa que tem o incenso, mas geralmente nas grandes solenidades, nas festas maiores, marca para nós, que aquele dia, como toda a Eucaristia, é um momento especial, mas é um momento de ainda mais atenção, ainda mais especial, porque vai nos ajudar ainda melhor a compreender a nossa fé. Daí o uso do incenso. E aí o incenso, ele é usado como um sinal da presença de Deus. E aí eu quero chamar a atenção de vocês para um detalhe muito sutil, mas muito bonito, Na hora do ofertório, daqui a pouco, então o padre, no início da missa, ele incensa o altar, que é a presença do Cristo, aonde nós iremos, celebrar a palavra, incensa a cruz, por isso fica ali na frente, as imagens dos santos, a presença de Deus entre nós. Na hora do ofertório, incensa as ofertas, aquilo que nós ofertamos, o pão e o vinho. Depois o próprio padre é incensado como a presença do Cristo que irá oferecer o sacrifício por todos nós. E aí então nós somos incensados, a assembleia é incensada. O cerimoniário vem aqui na frente, na falta do diácono, vem aqui, faz uma vênia, sim, e aí a assembleia fica de pé e faz uma vênia para ele também, e aí a própria assembleia é incensada. Por quê? É em sinal de que todos nós que estamos aqui também somos oferecidos a Cristo neste sacrifício. Todos nós que estamos aqui também somos oferecidos ao Senhor nesse sacrifício.
Então, só para a gente fazer esse comentário. E aí também, né, a própria procissão com o evangeliário. Por que a gente fica de pé na hora da proclamação do evangelho? Porque o evangelho são as próprias palavras de Jesus. Repara isso. No evangelho a gente escuta, naquele tempo Jesus disse, andando com seus discípulos, Jesus falou. Então são as próprias palavras de Jesus. Por isso que tem um livro especial pro evangelho. Por isso que ele fica repousado sobre o altar, né? Porque ele é a palavra de Cristo, o altar é a presença de Cristo. E aí então ele vem numa procissão um pouco maior, não é porque o padre quer fazer a missa ficar ainda mais demorada não, né? Mas é para realçar para nós que quando faz essa volta maior, né, é para realçar para nós que é uma solenidade ainda maior, uma festa ainda maior e que vai nos ajudar a compreender ainda melhor a nossa fé. Perfeito, né? Feita essa breve catequese para a gente poder entender, né, por que usa, porque às vezes a gente vê usando, vê, mas a gente, né, ou não tem a curiosidade de pesquisar e procurar saber, e aí o padre, né, vai nos ajudar então a entender o porquê que é usado. Perfeito, né? Vamos para a liturgia de hoje. Hoje nós estamos celebrando então uma solenidade, uma festa maior que nos ajuda a compreender a nossa fé, né, que é a solenidade de Todos os Santos. Depois pode aparecer aquela mesma dúvida, né? Padre, mas se o dia de Todos os Santos é o dia 1º, por que nós estamos celebrando hoje, né? Muitos dos nossos feriados que nós temos, eles são chamados de feriados religiosos. E por que eles são chamados de feriados religiosos? Porque de maneira especial são dias de preceito. O que significa isso? São dias que todo católico deve participar da missa. Todo católico deve participar da missa naquele dia. E aí o feriado acontece, não é porque o Estado é bonzinho e quer deixar todo mundo descansar. Não, é para que o católico possa ir na missa. Para que o católico possa participar da missa naquele dia. Vocês acham que é muita coincidência a maioria dos nossos feriados baterem justamente com dias santos? Né? Não foi porque, foi coincidência. Não foi porque foi coincidência. Né? Porque como nós somos um país, né, infelizmente vem perdendo isso, majoritariamente católico, esses dias foram, né, colocados justamente não por bondade do Estado, mas por desejo do povo, para que o povo pudesse participar bem da missa nesses dias, porque é um dia de preceito, então eles precisariam participar da missa, né? Só que nem todos os nossos dias, as nossas solenidades, são feriados nacionais, né? Então, em vista disso, pensando numa melhor participação do povo, geralmente, quando alguma solenidade cai em dia de semana, no meio de semana, e não é feriado naquela solenidade, a Conferência dos Bispos do Brasil pediu à Santa Sé que pudesse ser transferido para o domingo próximo, para que a maioria dos fiéis possam participar com facilidade. Visto que o domingo já é um dia de preceito, todo católico vai ir na missa no dia de domingo, então todo mundo vai conseguir participar com facilidade. Padre, eu já escutei o senhor falando isso, não tem problema, reforço várias vezes, vocês vão cansar de me escutar, para vocês também ensinarem para os pequenininhos, ensinar para aqueles que estão lá em casa, e para ensinar para aqueles coleguinhas do trabalho também, quando falar com vocês. Está chegando o feriado de Semana Santa, vou aproveitar para viajar. E aí você lembrar e virar e falar assim, eu sou católico, eu tenho que viver o dia de preceito no feriado. Depois eu posso descansar, posso estar junto com a minha família, perfeito, sem problema algum. Mas eu preciso cumprir o meu preceito, né? O feriado santo não é um dia de descanso, é um dia dedicado ao Senhor, é um dia para nós cumprirmos o preceito da nossa fé, que vai nos ajudar a entender ainda melhor a nossa fé. Padre, mas eu quero fazer isso indo visitar a minha mãe, a minha avó, meu parente, meu amigo. Perfeito, pode ir lá visitar ele, mas vai na missa lá também. Não tem problema onde você vai estar, mas vai na missa. Porque é preceito, é dia de participar da missa.
né? É dia de participar bem da missa e entender bem aquilo que está sendo falado, porque isso vai nos ajudar a entender melhor a nossa fé. Aí não faz nada disso, depois vira e fala assim, mas a Igreja Católica não ensina essas coisas para a gente. Sério que não ensina? Ou a gente que não para prestar atenção, para viver bem a nossa fé. Então, para a gente poder compreender ainda melhor a nossa fé. Dito tudo isso, que já dava quase que uma homilia, né? A solenidade que nós estamos celebrando hoje é a solenidade de Todos os Santos. E o que significa para nós celebrar Todos os Santos? Ora, eu estava dizendo, a solenidade nos ajuda a compreender algo essencial para a nossa fé. Vamos lá, aquilo que é essencial da nossa fé que nós cremos. Nós somos criados por Deus, para Deus. E durante a nossa vida, aqueles que viveram unidos a Cristo, como o apóstolo Paulo nos diz, com Cristo ressuscitarão. Então, se nós, que fomos criados por Deus e para Deus, temos a escolha de, ao longo da nossa vida, nos unir ainda mais a Cristo ou não. Aqueles que se uniram a Cristo, com Cristo ressuscitarão. E qual será o destino daqueles que se uniram a Cristo ao longo da sua vida? A eternidade junto de Deus. Qual será o destino daqueles que não se uniram a Cristo ao longo da sua vida? A eternidade distante de Deus, né? As duas realidades que nós acreditamos. Céu, a realidade, né? A eternidade junto de Deus. Inferno, a eternidade longe de Deus, né? Isso é um reflexo daquilo que nós escolhemos ao longo da nossa vida. Isso é um reflexo daquilo que nós escolhemos ao longo da nossa vida. E aí, o que significa, então, para nós celebrar essa festa, essa solenidade de Todos os Santos? Significa recordar que muitos, como nós, nos precederam, vieram antes de nós e viveram uma vida tão unida a Cristo que hoje eles estão junto de Cristo na eternidade. E são para nós um modelo, um exemplo, para que nós também possamos seguir e um dia estar junto de Deus. E um dia estar na presença de Deus. E para que eles também, para que nós possamos pedir, para que eles também intercedam, peçam a Deus por nós, para que eles intercedam por todos nós. Então, a solenidade de Todos os Santos é a grande festa em que nós celebramos justamente isso. A segunda leitura que nós escutamos hoje, né? A primeira leitura que nós escutamos hoje, tirada do Apocalipse de São João. São João fala da visão, né? E aí ele vê uma grande multidão. E repara, ele diz, viu uma grande multidão, vestida de branco, levando nas mãos uma palma. A palma é justamente o sinal da santidade. A gente encontra vários santos, né, segurando aquela folha de palma na mão. Muitos santos, né, com essa imagem da folha de palma na mão, que é o símbolo da santidade, né? Eles iam trajando branco e trazendo nas mãos uma palma. O sinal era uma multidão de santos. E aí então ele perguntou uma coisa: quem são eles? Quem são eles? O ancião pergunta para ele. E aí São João diz para ele, olha, né, eu não sei te dizer, o senhor que sabe melhor do que eu. E aí ele vai responder, estes são aqueles que venceram a grande tribulação. Lavaram e alvejaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Então o que está falando? Esses são os santos. Agora, o que eles fizeram para ser santos? Eles venceram a grande tribulação. E o que é a grande tribulação? Amados irmãos e irmãs, é a realidade que nós vivemos. As dificuldades do dia a dia, né? Que não são poucas, são muitas. É difícil viver unido a Deus, né? Todos nós sabemos muito bem disso. É exigente, é complicado, né? Às vezes era muito mais fácil, talvez, a gente seguir o mundo, seguir o fluxo do mundo, né? Daqui a pouco está vindo para a missa, está vindo participar da missa lá, né? A moça, o rapaz, um calor horroroso na cidade de Astolfo Dutra, né? E aí vem e fala assim, não, mas peraí, né?
Eu tenho que buscar a santidade na minha vida. Eu não vou andar como se eu tivesse, na vitrine do açougue exibindo as carnes, Não, eu vou ter um comportamento, porque eu estou indo para a missa, Então não vou ficar com a barriga de fora, Serve para as meninas e para os meninos, porque hoje em dia o mundo está bem diferente, Então, não vou ficar com a barriga de fora, Vou tomar alguns cuidados. Olha se não é exigente. Você morrendo de calor e você falar assim, não, mas eu estou indo para a igreja, respeito. É um ambiente de respeito, então tem que ter esse cuidado, Eu tenho que ter esse cuidado, porque eu estou indo na presença de Deus. Eu estou indo estar na presença de Deus. Então aí, ter esse cuidado. Olha só, é exigente. Fala se não é exigente. Quando você vê todos os seus amigos indo lá, os jovens aí, vendo os seus amigos vivendo, se embriagando. E você virar e falar assim, não, peraí, isso não é testemunho da minha fé. Eu não sou católico para ser assim. Eu posso até beber junto com vocês, mas eu não vou ficar bêbado aí dando vexame no meio da rua. Porque isso não é coisa de católico, de quem vive a fé fazer. É exigente. Fala se não é exigente lá no meio do ambiente de trabalho, que todo mundo está lá fazendo fofoca daquela pessoa que não está ali presente naquele momento, E você às vezes sabe de uma coisa, está até com a língua coçando para falar, porque você fala assim, quando eu falar isso daqui, mas vai ser o assunto do resto do dia, todo mundo vai falar isso. E você falar, não, mas eu sou católico, eu quero viver com Cristo, então eu não vou fazer isso, porque isso não é um testemunho de cristão, então eu não devo fazer isso. É exigente. Fala se não é exigente quando as pessoas nos ridicularizarem, rirem da nossa cara, abusarem de nós pela nossa fé e nós nos mantermos firmes, íntegros na nossa fé. Esses são aqueles que venceram a grande tribulação. Esses são aqueles que lavaram e alvejaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Estes são aqueles que dão testemunho da sua fé. E é isso que nós celebramos hoje. Esse grande exemplo para todos nós. E nós temos, amados irmãos e irmãs, infinitos exemplos. Nossa, mas são muitos e muitos exemplos, para nós olharmos dos santos e santas. Muitos exemplos. Se a gente pega lá o nosso padroeiro Santo Antônio, olha a vida de Santo Antônio, como que ele viveu, o testemunho de fé que ele deu. Ele se consagrou a Deus totalmente através do serviço da igreja, e não somente através do serviço da igreja, mas do estudo contínuo da palavra de Deus, ao ponto de ser chamado, como a boca de ouro, como aquele que anuncia a palavra de Deus, que dá testemunho da palavra de Deus. As pessoas paravam, vinham de longe para escutar as homilias de Santo Antônio, porque ali eles eram convertidos por aquelas palavras. Eles se aproximavam ainda mais de Deus. Se a gente pega uma Santa Rita de Cássia, que viveu a sua santidade, primeiro no seu casamento, e não foi um casamento fácil, foi um casamento difícil. Ela era católica, o marido não era cristão. E ela rezou uma vida inteira para aquele homem se converter. E quando ele começou a melhorar, que ele começou a ficar um pouco mais católico, e ali talvez a vida começou a ficar um pouco mais harmoniosa, ele morreu. E o que Santa Rita faz? Ela vira e fala assim, eu rezei tanto, rezei uma vida inteira, agora meu marido converteu, vai lá e morre, vou chutar o balde. Não, ela continua ali educando os filhos na fé. Os filhos morrem. O que ela faz? Ela chuta o balde? Não. Ela vai para o convento, que é o grande sonho da vida dela antes, ela sempre quis entrar para o convento. E ela chega lá no convento e fala que ela quer entrar no convento, ela quer dedicar a sua vida a Deus através da sua consagração total, e as freiras não aceitam ela. Não vai entrar. E aí Santa Rita faz o quê? Continua insistindo. Insiste, até que um dia ela vai para o convento. E quando ela já está no convento, consagrou sua vida a Deus, no momento de oração, diante do crucificado, vem um espinho da cruz de Cristo, da coroa de Cristo, na testa dela, e abre uma chaga. Um machucado.
que doía muito e tinha um cheiro horroroso, que as outras irmãs nem aguentavam ficar perto dela. Ela desistiu da fé dela? Não, ela continuou na fé dela. Ela perseverou na fé dela. Fala-se isso não é vencer a grande tribulação. Fala-se isso não é vencer os grandes problemas deste mundo. Apoiado no quê? Na fé. E quando nós olhamos para esse vasto exemplo, e tem tantos outros santos e santas de Deus que configuraram a sua vida a Cristo, das mais diferentes formas, mas com o mesmo princípio, o seguimento fiel a Cristo. Das mais diferentes formas, na vida matrimonial, na vida religiosa, né, no trabalho, das mais diferentes formas, no martírio, mas seguindo a Cristo. Quando nós olhamos para eles, nós encontramos uma grande inspiração também para nós. E é isso que a igreja celebra hoje. A igreja celebra a realidade de que se nós permanecermos unidos a Cristo, mesmo diante das tribulações, nós as venceremos. E com Cristo estaremos eternamente. Celebramos a realidade não apenas de todos estes santos e santas que foram canonizados, que nós conhecemos, estão nos altares, mas também a realidade de tantos santos e santas, né, que nós talvez nunca vamos saber os nomes. Quantos de nós talvez conhecemos uma pessoa, temos um parente, alguém que viveu justamente essas situações de grande provação, e a pessoa permaneceu ali unido a Cristo. E mesmo nas grandes provações, a pessoa sempre diz: em tudo dai graças ao Senhor. Não desanima, continua confiando. Santos e santas de Deus, que lavaram e alvejaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, que enfrentaram as provações unidos a Deus, que foram perseguidos, como nós escutamos no Evangelho de hoje, né? Que foram perseguidos pela sua palavra, que foram afligidos por tantas situações, mas não desanimaram, permaneceram fiéis no seguimento de Cristo. É essa realidade que a igreja hoje nos convida a celebrar. A realidade, amados irmãos e irmãs, de que todos nós fomos chamados a ser santos em Deus. Agora, que nós possamos permanecer nesse caminho de santificação. Que nós possamos permanecer no nosso caminho de dedicar a nossa vida a Cristo cada vez mais. É fácil? Repito mais uma vez, não é fácil, basta nós olharmos para a vida dos santos. Mas como que eles conseguiram vencer tantas situações? Porque eles configuraram, formataram, colocaram a sua vida junto da vida de Cristo. E aí, quando a gente passa a fazer isso, as coisas são diferentes no nosso dia a dia. Porque aí a gente para e pensa assim: nossa, mas hoje eu estou muito cansado, cansada, né? O dia foi exaustivo, teve um monte de problema, e ainda chega em casa e é menino reclamando, é mulher falando, é marido não sei o quê, é conta para pagar, não sei o que tem. E aí eu lembro de Cristo, que por amor a mim, a cada um de nós, por amor a todos nós, suportou a cruz, a humilhação. E aí eu olho para a minha vida e falo: o que é esse sofrimento que eu estou vivendo hoje diante de quem foi açoitado, diante de quem tomou a cruz e carregou ela por mim? E aí eu me configuro a Cristo. É naquele momento que eu vou rezar e eu fico morrendo de preguiça, né? Eu pego, sei lá, o meu texto para poder rezar, ou vou fazer uma pequena oração, né? E aí eu começo lá: Ave Maria, nossa, mas isso vai demorar demais, misericórdia divina, tem tanta coisa para fazer, aquela pia de louça não vai lavar sozinha, e eu vou ficar aqui repetindo a Ave Maria. Quantas horas de sofrimento Cristo passou e padeceu por nós. E eu parar e pensar assim: eu não posso oferecer 15 minutos de oração de um terço para alguém que sofreu horas a fio pela minha salvação. Não, acho que eu posso oferecer um pouquinho mais.
E aí eu vou santificando a minha vida. E aí eu vou quebrando o meu egoísmo, o meu orgulho e me configurando cada vez mais a Cristo. E aí, amados irmãos e irmãs, aqueles que venceram a grande tribulação, aqueles que com Cristo passaram pela cruz, com Cristo ressuscitarão. Com Cristo encontrarão a glória eterna. Peçamos a intercessão de tantos amigos que nós temos no céu, os santos, de maneira ainda mais especial na Eucaristia. Quando nós estamos celebrando a Santa Missa, nós estamos vivendo a realidade do céu. Daqui a pouco o padre vai rezar, no finalzinho do prefácio, junto com todos os santos e anjos, cantemos a uma só voz. E aí nós vamos cantar: Santo, 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 é o Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a sua glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Alegria. E aí repara uma coisa: o céu e a terra, junto com os anjos e os santos, porque nesse momento nós somos um. O céu vem até nós. Nós estamos juntos ainda mais intimamente de Deus. E Ele vem nos alimentar através da Eucaristia. Nesse momento. Por isso, vivamos bem essa alegria. Santo, Santo é o Senhor. E nós, Senhor, contigo também queremos ser santos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.